Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Estamos no capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o capítulo 26. Nós já falamos sobre dom de curar, preces pagas, e agora nós vamos aqui para mercadores expulsos do templo. Este capítulo, como um todo, ele nos remete a este grande ensinamento de Jesus com relação ao comércio das coisas espirituais. Isso é muito importante que a gente sempre tenha em mente. Aqui nós dentro do Espiritismo também, a gente tem sempre a mediunidade como um tema que nos chama muito a atenção, que sempre está sob o foco do nosso estudo também. Mas é importante que a gente lembre que a mediunidade ela se encontra em todos os lugares. Ela é uma faculdade inerente ao espírito e não aos espíritas. E esta faculdade do espírito, que ela pode, então, ser desenvolvida à medida que a gente progride espiritualmente, e lembrando hoje da nossa limitação espiritual, onde essa faculdade nos foi concedida como empréstimo para que a gente possa propagar a fé e auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio, esta faculdade não pode, de nenhuma maneira, ser comercializada. Então, dentro do nosso contexto aqui de estudo, mediunidade é sempre um ponto que nos chama a atenção e que sempre deve ser associada a um exercício para o bem, para o auxílio, caridade, seja para com os encarnados, seja para com os desencarnados, e nunca como um meio de agariar valores monetários ou mesmo agariar valores que vão nos inflar a vaidade e orgulho. Então, temos sempre a mediunidade aqui, mas também, como nós falamos no nosso estudo anterior, temos também questões relacionadas às preces, Ou seja, cobrar por algo relacionado à prece, não cabe mais no nosso dia a dia, A gente não pode aceitar mais esse tipo de situação. Nem mesmo também transferindo esta necessidade, este exercício para o próximo. Então, esse capítulo nos chama a atenção para esses diversos fatores, que o progresso espiritual é algo para nós, enquanto espíritos, ele não é transferível, então nós não podemos transferir o nosso progresso espiritual para um terceiro, para que ele faça no nosso lugar, a gente não pode fazer isso. Nós não podemos também explorar da boa-fé alheia, seja através, como no estudo anterior, das preces pagas, ou seja, através do exercício da faculdade mediúnica com vias de nos enriquecer, seja através, ou seja, enriquecimento monetário, ou seja mesmo enriquecimento deste cunho, que vai nos envaidecer, trazer vaidade para nós. E este ensinamento que Jesus nos trouxe a respeito de não fazer este comércio com as coisas do espírito, ele é muito bem retratado aqui nesta passagem dos mercadores expulsos do templo. Porque a gente sempre vê, quando a gente fala assim, você lembra daquela passagem em que Jesus expulsa os comerciantes ali do templo, E a gente então associa logo de cara aquela ideia, aquela imagem de Jesus em cólera, expulsando todos aqueles que estavam fazendo o comércio das coisas espirituais, ali então do templo. E esta passagem, portanto, deve ser entendida como sendo de fato muito marcante, porque Jesus, dentro da nossa interpretação aqui também, obviamente, ele não estava em desequilíbrio. Ele é um espírito puro, que nos guia os nossos caminhos, É aquele que nos direciona neste progresso espiritual, E aí, a gente não pode interpretar este ser, este espírito, que nós ainda não temos capacidade, nem ao menos de compreender, dada a sua grandiosidade, nós não podemos interpretar essa situação como um desequilíbrio. Mas, dentro do nosso entendimento, o que acontece nessa situação é que Jesus tenta, com toda a sua humildade, nos ensinar de uma maneira que nós poderíamos compreender. E esta maneira de compreender, e no intuito de mostrar a gravidade do ato, era através de um ato tão enérgico quanto esse que aconteceu. Então, este momento que é retratado nessa passagem dos mercadores expulsos do templo, não se trata de um momento de desequilíbrio, mas se trata de um ensinamento de Jesus para que nós pudéssemos compreender a gravidade do ato. Por isso, desta maneira, como foi feito. Então ele nos mostra, olha, existe algo que vocês precisam se atentar de muito sério nesta passagem, para que vocês não façam isso que está acontecendo. Foi muito claro. Não foi através das parábolas, mas sim através de um ato enérgico, em que ele demonstra claramente que não se deve fazer, sob qualquer forma, nenhum tipo de comércio, ou melhor dizendo, não se pode fazer de nenhuma forma nenhum tipo de comércio com essas questões espirituais. Então, seja para ganhar dinheiro, seja para ganhar reconhecimento, seja para se mostrar perante os outros como alguém de valor perante os homens, não é isso.
né? São coisas tão importantes para o nosso espírito que devem ser tratadas com a maior seriedade possível. Porque Jesus nos ensina que não devemos dar valor maior, né, às coisas materiais com relação às coisas espirituais. Ou seja, precisamos sempre dar maior atenção, maior prioridade, maior foco na nossa existência para agariar os valores espirituais do que nos preocuparmos, atentarmos com os valores terrestres que são temporários. É isso, né? Então vamos ler aqui. É uma passagem pequena, né? É o número 5 e 6 aqui só. Então olha só. Eles vieram em seguida a Jerusalém, né, Jesus e os discípulos, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. É importante a gente ressaltar aqui. Não é só aquele que estava vendendo, aqueles também estavam comprando. E também trazendo para o nosso dia a dia hoje, né, nós não podemos nem negociar sendo como aqueles que vendem, nem como aqueles que compram. Então, nesse capítulo aqui, a gente está sempre tratando essa questão, né, por exemplo, do uso da mediunidade como um meio de adivinhação, ou, né, como o Kardec utilizou aqui um termo aqui para trás, deixa eu ver se eu acho aqui, né, especulação. Né, olha só, o dom da mediunidade foi dado, né, gratuitamente, né, aos discípulos ali que ele está se referindo. E para nós, para que a gente possa pegar esse ensinamento aqui hoje. Né, esse dom de Deus nos foi dado gratuitamente, a mediunidade, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, é muito importante, né? Olha só, dai gratuitamente que haveis recebido gratuitamente. Então, esse é o grande ensinamento. Né? E aqui, dentro desse contexto em que nós estamos falando, ou nos referindo àqueles que vendem ou compram, ou seja, que estão negociando, e trazendo para o nosso dia a dia, agora dentro de um contexto da mediunidade, por exemplo, nós seremos, né, tão responsáveis pelo ato de, se com a mediunidade estivermos comercializando essa faculdade que nos foi emprestada como meio de propagar a fé, de esclarecer, de consolar, mas também nós seremos responsabilizados se nós estivermos com o interesse de ir até algum, né, meio onde se possa exercer a faculdade mediúnica para obter informações que são simplesmente para nos satisfazer a curiosidade, né, como eu colocou anteriormente, né, como meio de especulação. Né? Nós seremos tão responsabilizados quanto, porque não se deve utilizar destas faculdades ou desses veículos, né, de intercâmbio como um meio vão, né, sem utilidade. Porque esses valores espirituais são muito importantes. E por isso, da seriedade dessa passagem. Né? Jesus, demonstrando a seriedade da questão, ele age dessa maneira tão enérgica. Então, o que ele, né, nos deixou como exemplo? Né? Para mostrar para a gente que não se deve comercializar isso. Olha, ele derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Então, ele está mostrando para nós. Isso aqui não é um ato de cólera no sentido de desequilíbrio. Ele simplesmente, com todo o seu amor, nos está mostrando, porque era uma maneira que a gente poderia, né, entender. Imagina se ele falasse assim, olha gente, não pode fazer isso. Né? Será que a gente estaria naquela época em condições de compreender a seriedade se fosse tratado dessa maneira? Não, então ele agiu de uma maneira muito enérgica para que a gente não tivesse má interpretação. Né? Então olha só, ao mesmo tempo ele os instruía dizendo, não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Né? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso também é muito importante, né? Porque, olha só, aqueles que talvez estejam, né, associados, né, a este tipo de comércio, né, entendendo que, com essa nossa compreensão, né, a gente poderia se afastar deste comércio e aí prejudicando o que ele está colocando aqui como os príncipes dos sacerdotes, né? Então, eles vão tentar, ou tentaram aqui, né, de algum meio, impedir que estes esclarecimentos chegassem até a população. Né? Então é o que ele estava falando aqui, né? Os príncipes, os sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de prenderem, pois o temiam. E no nosso contexto hoje, é a mesma coisa. Nós vamos ter, sejam pessoas, né, encarnadas aqui, que nos vão, talvez, incentivar de alguma maneira, né, seja de uma maneira, inclusive, sutil, a fazer um uso desta faculdade, por exemplo, da faculdade mediúnica, como um meio de ganhar alguma coisa, né? Seja também os próprios espíritos, que podem também procurar nos seduzir, né, através de ganhos na nossa existência, né, porque isso Kardec, inclusive, nos traz. Né, dentro do Livro dos Médiuns é muito falado sobre isso, sobre, ele utiliza a palavra, né, sobre os escolhos, né, os obstáculos do exercício da faculdade mediúnica. E ele coloca, em primeiro lugar, a obsessão. E aí, dentro da obsessão, nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e nós temos a subjugação. São as três classificações ali, né, que Kardec nos traz para que a gente pudesse compreender quais são os níveis de obsessão, né, ou os graus de obsessão que nós poderíamos tentar enxergar ali para compreender qual é a ação que o espírito está tentando, né, exercer sobre o médium.
né? E não só o médium, a gente pode colocar para qualquer um, né? E dentro, por exemplo, da obsessão simples, no caso, né, considerando como Kardec coloca, né, em se tratando do médium, né? O médium sente, né, que existe um espírito que está tentando, né, ele fala assim, lograr êxito, né, tipo, tentando obter ali um exercício sobre o médium, impedindo ele que ele pudesse receber as comunicações, ou mesmo, né, tentando obter algum êxito de influência sobre o médium. E o médium, reconhecendo a situação, reconhecendo a presença, né, sentindo que esse espírito se aproxima com esse viés, ele então, né, compreende a situação e ali ele continua o seu trabalho de maneira séria, ele entende que esse é um processo que vai passar, então ele exercita a sua paciência e ali o espírito, vendo que não tem, né, nenhuma possibilidade de obter êxito sobre o médium, ele se afasta. Então essa obsessão simples. Mas tem, por exemplo, a fascinação em que o espírito que está obsidiando, né, no caso médium, ele vai passar mensagens que talvez não vão ter um cunho de verdade, né? E aí as outras pessoas ao redor podem até, inclusive, alertar o médium, olha, você está recebendo essa mensagem, ou passando essa mensagem, mas veja, isso aqui está incorreto, porque está incentivando o seu orgulho, a sua vaidade. Né? Aqui você está vendo, olha, existe uma ordem aqui que você está recebendo na mensagem. Né? Não é uma sugestão, isso não pode vir de um espírito superior. E o médico fala, não, vocês estão errados. Eu estou aqui completamente seguro com esse espírito. É um espírito que me acompanha há muito tempo, é o meu guia espiritual. E essas informações que eles estão transmitindo são para que vocês possam, né, recebê-las e considerá-las como, né, instruções para vocês, nunca para o médium, né? Então, é uma situação em que o médium, ele é, de certa maneira, ludibriado pelo espírito, né? Porque ele acha que aquilo tudo que ele está recebendo desse espírito é verdade, e mesmo que os outros tentem ali falar para ele, olha, não é bem assim, ele não aceita, ele se afasta, inclusive, né? O médium se afasta dos outros porque ele acha que ele está ali coberto de razão, né? E o espírito, portanto, ele deixa esse médium fascinado. Né? E esta fascinação é muito complicada, é muito séria, porque todos nós, né, inclusive e principalmente os médiuns, estamos sujeitos a esse tipo de obsessão. Por quê? Porque ela pega num ponto muito importante que é muito, muito sensível, né, que é o orgulho do médium. Né? Então, dentro disso que a gente está estudando aqui, né, o espírito que está fascinando aquele médium, é o que a gente está tentando falar aqui, né, os príncipes, os sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meios de o perderem, pois o temiam, né? Nesse caso, dessa fascinação, o espírito também, que está obsidiando, ele pode exercer uma influência sobre esse médium de tal maneira que ele não consiga nem enxergar, né, este ato que ele está se envolvendo, que é a comercialização desses valores espirituais. Então, dentro deste ensinamento que a gente está vendo aqui, né, nessa última parte, nós podemos também associar a esses espíritos que estão fascinando o médium, para que este médium possa continuar a exercer, porque esse espírito ele quer que esse médium, no caso, né, ele se complique. Ele não quer que esse espírito, que esse médium resgate os seus equívocos do passado, que ele progrida. Não. Ele não quer que ele progrida. Então aí que entra a questão da obsessão. Então, acho que vale muito a pena para todos nós lermos novamente, estudarmos sempre, né, o livro dos médiuns que trata principalmente essa parte da obsessão. Né, existe a subjugação que a gente não falou aqui também, né, mas é importante a gente compreender isso. E o Kardec, ele trata da obsessão como um dos maiores obstáculos da prática mediúnica. Então é muito importante a gente sempre estudar, sempre estar muito compenetrado nos propósitos do exercício da faculdade mediúnica, que é para o auxílio, que é para a consolação, que é para o alívio daqueles que sofrem, sejam eles encarnados ou desencarnados, né? Seja para esclarecimento e propagação da fé, né? Ou seja, dos conhecimentos espirituais, né? Para auxiliar a todos a compreenderem a importância desses valores espirituais a serem agariados pelo Espírito, para que ele possa progredir. Né? E esse é o propósito da nossa existência aqui, é para que a gente possa progredir espiritualmente, ao mesmo tempo que também contribuímos com a obra de Deus. Então, muito importante de pensar sobre essas questões. Né? Então, que a gente possa saber sempre, principalmente com relação à mediunidade, que devemos utilizá-la para o bem, sem qualquer intenção de ganho, né? De ganho material, riqueza, ou mesmo de reconhecimento, né? Ou seja, de exacerbar ali o nosso orgulho. Então, são pontos muito delicados, principalmente para os médios. Né? Então, não só para os médios, mas também aqueles, olha só, os que vendiam e compravam. Então é importante que aqueles que também estão, né, em algum ambiente em que tem contato com médiums, né, ou enfim, que também tenham a consciência de como lidar com essas situações e de ser caridoso para com o médium, de tomar cuidado para que a gente não exercite ali, né, ou melhor, excite o orgulho no médium, a vaidade no médium, né, o que a gente fica falando, né, ficar endeusando o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é caridade para com ele também. Ele é simplesmente um espírito que está tentando, né, trilhar a sua existência, e a faculdade mediúnica, nesse caso, a não ser que seja um espírito missionário, né, a faculdade mediúnica foi concedida a ele como um meio dele resgatar as suas dívidas do passado, resgatar os equívocos do passado e também progredir. Então a faculdade mediúnica, como é escrita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, deve ser exercida de maneira santa, né, ou seja, procurando sempre o cunho espiritual, né, com a maior seriedade e sem nenhum propósito de ganho para si mesmo.
né? Então, no item 6 aqui, para terminar nosso estudo, olha só, resume tudo isso que nós estamos falando. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou, assim, o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Não é só apenas monetária, é o que nós estávamos falando. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem direito de lhes estipular o preço. Então, eu acho que isso para nós hoje talvez seja muito lógico, né? Pode ser muito fácil da gente compreender, né? Mas a questão são essas nuances, esses detalhes da nossa existência que vão aparecer, né? Então, essas influências que vão acontecer ou que vão tentar, né, ter êxito durante a nossa existência, né? Seja ali no exercício da faculdade mediúnica, por exemplo, é importante que a gente tenha em mente que nós devemos sempre utilizar dessas faculdades como uma maneira de progredir espiritualmente, né? E não de fazer um tráfico dessas faculdades com vistas a qualquer tipo de ganho, né, material ou de reconhecimento, etc. Então é muito importante e que a gente esteja sempre atento. Não é à toa que o Kardec colocou para nós a obsessão como sendo também um dos pontos, né, mais delicados da faculdade, do exercício da faculdade mediúnica. Ele nem fala, né, do exercício da faculdade mediúnica em si, né, mas ele fala assim, né, dos maiores escolhos da prática do espiritismo, ele coloca, né? Então é importante que a gente tenha sempre em mente essa questão. Mas, bom, muito obrigado, meus amigos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos nossos amigos que nos sempre acompanham, nos auxiliam, né, nos inspiram. Que a gente possa refletir bastante sobre essa parte aqui, algo que a gente precisa sempre lembrar, não é algo tão simples, né? E que estes ensinamentos estejam sempre conosco para que quando as situações apareçam, nós estejamos resguardados de qualquer tipo de influência, né? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até uma próxima estudo.